Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hoje nós vamos estar falando sobre algo que para muitos pode significar algo extremadamente difícil. Entendemos que é um momento de muita aflição, muita angústia. Estamos em Brasil, no mês de maio de 2024, presenciando no sentido de conhecermos que existe um estado do nosso país, Rio Grande do Sul, vivendo uma tragédia sem precedente, de sofrimento, de perdas, de angústias, de dúvidas, de perguntas sem resposta. E nós queremos, através desta mensagem, que ela possa servir para entendermos que existe um poder sobrenatural no sofrimento. O sofrimento, ele traz com ele o poder de ensinar e de aperfeiçoar. Nós líamos o texto, e aí mesmo no texto de Hebreus, capítulo 5, o versículo 8 especificamente, ele diz: embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se Jesus, sendo filho de Deus, ao estar na carne neste mundo, teve que aprender através do sofrimento a obediência e foi aperfeiçoado nesta obediência pelos sofrimentos que ele passou, de igual forma nós devemos entender que este poder está vigente para todos os que ainda estamos presentes em carne neste mundo. E sabemos que este é um momento onde afloram estas perguntas. E qual é, então, o ensino, qual é o aperfeiçoamento que Deus quer fazer através dos sofrimentos na vida dos que estamos nesta carne? Carne que, se nós nos machucamos, ela vai sangrar. Carne que, quando nós estamos com uma aflição na alma, com uma dor pela tristeza, vai fazer com que eu perca o ânimo, perca a motivação. Muitas vezes produzirá mágoa, produzirá angústia. Esta mágoa pode fazer com que eu deixe de ser uma pessoa que possa amar. E isto vai produzir em mim, inclusive, a possibilidade de que eu possa me afastar dos demais. Então, estas três características ou qualidades que podem ser desenvolvidas por um ser humano é algo que o sofrimento tem o poder de fazer. A primeira, como já líamos em Hebreus capítulo 5, 8, dizia que é no sofrimento, pelo que sofreu o filho, foi aperfeiçoado, ele aprendeu da obediência. E a segunda é o amor. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7, diz assim: por isto mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade,
a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Se nós pensávamos que o amor era um sentimento que nós simplesmente sentiríamos e poderíamos expressar, este texto nos ensina, como ele diz ao início, que é reunindo toda a vossa diligência, para que eu chegue a ser uma pessoa que possa amar genuinamente, amar incondicionalmente, como Deus nos pede na sua palavra, nós teremos que imprimir força, ser diligentes, ter um trabalho, um esforço, e através desta fé inicial, eu ir acrescentando cada uma destas virtudes para que eu possa chegar finalmente a ser uma pessoa que possa amar genuinamente. E isto é um dos grandes ensinos e algo que o sofrimento vai produzindo e vai aperfeiçoando no ser humano. Muitas vezes, nos relacionamentos, principalmente os mais próximos, como um marido ou uma esposa, ou como os filhos, ou com a família, com os parentes, ou com amigos, ou com o chefe do trabalho, são as pessoas que nós convivemos mais próximas, e muitas vezes esta convivência ela não consegue desenvolver um verdadeiro amor, e até, entre aspas, às vezes dizemos que deixamos de amar por não entender o real significado da palavra amor. Amor implica em aguentar sofrimento e, passando por estas dificuldades, por estas provas, eu serei aprovada em amar de uma forma incondicional e genuína. A outra das características que o sofrimento tem o poder de formar e de ensinar, e depois ele vai aperfeiçoando, se chama a unidade. E aqui eu queria fazer uma explicação sobre a diferença entre unidade e união. Se nós falamos em união, eu posso estar em união com alguém por estar realizando um trabalho junto, por termos algumas coisas em comum que devemos trabalhar ou fazer, mas eu necessariamente não estarei em unidade com esta pessoa. Quando nós falamos estar em unidade, implica em que o jeito de pensar em relação àquele assunto, a forma de fazer as coisas em relação àquela situação é única. Um exemplo, se nós pegamos um saco de batatas, eles estão unidos, são muitas batatas dentro de um mesmo saco. Mas quando você cozinha estas batatas, espreme elas, mistura tudo e faz um purê de batatas, elas nunca mais estarão separadas. Elas passam a ser uma só coisa. Há algo que Jesus fez quando ele fez aquela ceia memorial com os discípulos. Ele pegou um pão, repartiu, entregou aos discípulos e disse: comam, porque este é o meu corpo que será partido por vocês. Para que Jesus volte a ter o pão novamente todo junto, para transformar em um só, todos os que compartilharam e compartilham até o dia de hoje deste pão terão que estar juntos no mesmo lugar. Então, hoje nós temos o corpo de Cristo espalhado por todos os lugares da terra, como pequenos pedacinhos que um dia voltarão a ser um só corpo. E este corpo é a representação de Cristo quando ele diz que nós receberíamos dele, mas seríamos, a partir daí, uma parte do seu corpo. Então, quando nós nos juntamos como o corpo de Cristo, transformamos em uma unidade.
é diferente de estar unidos, só que com propósitos diferentes. Em João, no capítulo 17, versículo 23, ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade é a característica que Deus necessita formar na raça humana para que ela possa estar com Ele, juntamente com o Pai. Se nós não nos transformamos em uma unidade com Ele, e Ele, que já é um com o Pai, também transformará nós um com o Pai. Se não é assim, nós não estaremos juntos com Ele. E esta unidade, ela é aperfeiçoada através de vivermos angústias, tribulações, sofrimentos, dores, perdas neste mundo, para mantermos uma atitude de fé, de confiança, de certeza de vitória em Cristo. E para que isto aconteça, nós necessitamos entender que quem tem todas estas possibilidades e quem tem para nós estas respostas e quem quer entregar estas respostas para que possamos entender nossas dificuldades, nossas lutas, nossos problemas, é Deus. E nós necessitamos, nestes momentos de sofrimento, buscá-lo para entender desde ele qual é a guia e a direção que ele quer entregar nestes dias. E nós, então, concluímos entendendo em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E concluímos este vídeo deixando este ensino para que possamos tomar posse desta palavra e desta verdade. Existe um trono aonde eu posso acercar-me e receber o socorro oportuno para estes momentos de dúvidas, de necessidades e de aflição. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.